Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir de produções do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou o Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Cássio Casagrande, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, colunista do Jota e procurador do trabalho no Rio de Janeiro. O papo vai rolar ao redor do filme Terra Fria, uma produção norte-americana do ano de 2005, baseado em fatos reais acontecidos no gélido estado de Minnesota, que tinham sido antes contados no livro Class Action, justamente pelas advogadas do caso. No filme, Josie, personagem encenada pela sul-africana Charlize Theron, se separa do marido agressor e retorna com seu filho para a casa do pai. Ali, na pequena cidade que vive em torno da mineradora de ferro, recebe a informação de uma amiga sobre a contratação de mulheres por um bom salário. Logo ela começa a trabalhar na mina, mas percebe que é um ambiente completamente hostil e misógino em que brincadeiras e agressões se misturam a assédio sexual. Atenção, a ideia é trazer muitos spoilers. You must be Hank's daughter. Doc says you look darn good under those clothes. Sense of humor, ladies. Rulo numero uno. Após uma série de abusos e sem receber uma resposta positiva da mineradora acerca da situação, Josie deixa o emprego e convence seu amigo advogado a ingressar com uma ação em face da empresa. Durante o processo, ela vai reviver todas as humilhações e serão levantados diversos aspectos da sua vida que já pareciam ter sido enterrados, sendo replicado na corte todo o machismo da sociedade. O objetivo na instrução do processo passa a ser, então, o de conseguir a adesão de outras trabalhadoras para transformar o caso em uma class action, ou seja, uma ação coletiva. É essa história que mistura ação em ambiente de trabalho e a dureza que é ingressar com uma ação trabalhista que inspirará a nossa discussão. Oi, Cássio. Prazerzão ter você aqui comigo hoje. Ô, Rodrigo, tudo bom? É um prazer participar do teu podcast. Bacana demais. Então, deixa eu lhe perguntar a primeira pergunta. Por que você escolheu esse filme? Primeiro porque ele envolve o direito do trabalho, não é? E também, especialmente, porque envolve o direito do trabalho nos Estados Unidos, que eu gosto bastante de estudar, em termos de direito comparado, e, em terceiro lugar, porque também é outro tema importante, que é o assédio sexual, né? Já que esse conceito, o próprio conceito do assédio foi desenvolvido nos Estados Unidos e foi incorporado pelo nosso direito, inclusive no nosso direito do trabalho. Tá, muito legal. Então, Cássio, já vou começar assim, já que você é o especialista em direito norte-americano, tem uma coisa que no filme não é muito bem explicada. Por que as mulheres são contratadas, então, para trabalhar nas minas, né? Então, no filme o que acontece é que é um ambiente completamente masculino e algumas mulheres são contratadas, aparentemente muito a contragosto das próprias empresas e dos demais trabalhadores homens. Por que isso aconteceu? Tem uma razão? Sim, você observou bem, mas isso não é explicado no filme. Esse filme ele é baseado em fatos reais, de fato a situação trama aconteceu, não é? No estado de Minnesota, e essa mina, como várias outras minas, pertencia a uma siderúrgica lá nos Estados Unidos, e justamente por ser um ambiente masculino, as siderúrgicas não contratavam mulheres, não é? Até ali, início dos anos 70. Isso gerou um processo do governo federal dos Estados Unidos contra essas siderúrgicas que detinham as minas, através da Equal Employment Opportunity Commission, que é uma espécie de agência, né, como se fosse algo relacionado ao Ministério do Trabalho lá, que, digamos, verifica se está havendo discriminação na contratação de emprego. E eles constataram que essas minas não contratavam nem mulheres e contratavam muito poucos representantes de minorias étnicas. Então, houve um processo dessa agência e foi feito um acordo, uma espécie de termo de compromisso, não é? Em que essas siderúrgicas se comprometeram a destinar 20% das vagas previstas no futuro próximo para mulheres e minorias. Não é? É bom lembrar também o seguinte, que na década de 60 foi aprovado nos Estados Unidos, em 64, a Civil Rights Act, decorrente daqueles movimentos do Martin Luther King, não é? De luta pelos direitos civis,
em que se estabeleceu uma proibição de discriminação no trabalho e se começou a discutir nos Estados Unidos, ali nessa final da década de 60, início dos anos 70, essas políticas de ação afirmativa. Né? Então, foi uma espécie de ação afirmativa que o governo cobrou das siderúrgicas e foi em razão disso que eles se viram obrigados a contratar mulheres, né, para esse ambiente um pouco hostil às mulheres que eram as minas, e essa aí era uma mina de ferro, né, um trabalho bastante duro, como aparece no filme, é uma mina de taconita, que é um tipo de minério de ferro de baixa categoria, né, onde tem que polir muito ele para tirar o ferro. Isso gera muita poeira, muita sujeira, então era realmente um ambiente bastante hostil, ou visto como hostil para as mulheres naquela época. É muito interessante, porque nesse momento o filme se apresenta completamente atual, porque nós estamos discutindo as ações afirmativas, por exemplo, no Magazine Luiza, que colocou para vagas para trainee negros. Discutimos muito a questão da falta de ascensão de mulheres a postos importantes dentro da empresa, e essa é a discussão do próprio filme, não é mesmo? Sim, é verdade. Como eu disse a você, né, a expressão ação afirmativa ela surgiu nos Estados Unidos, né, surgiu no direito americano. O primeiro registro dela em uma lei nos Estados Unidos é da década de 30, do governo Roosevelt. Veja só que é bastante antigo, não é? Quando o governo Roosevelt passou a exigir nas licitações públicas que as empresas que contratavam com a administração pública promovessem, vamos dizer assim, uma maior diversidade no trabalho. Né? Só que nos anos 30 não havia essa ideia assim, de cota, não é? De fixar um percentual. Então, era uma obrigação um pouco, vamos dizer, subjetiva. Não é? Quando houve o movimento lá dos negros nos Estados Unidos, nos 50, 60, aí isso foi colocado na lei dos direitos civis, que as empresas deveriam promover ações afirmativas. Também não foi estabelecido cotas, um percentual, mas o governo ele trabalhava dessa forma, né? Chamava um setor econômico, um grupo de empresas e dizia, olha, mas não tem nenhuma mulher aqui contratada, então vamos fazer um acordo, e aí isso era negociado caso a caso, como foi essa hipótese, né? Eles estabeleceram 20% de mulheres, né? Mas eu pesquisei aqui e no momento em que se passa ali o filme, a proporção era ainda de 30 homens para cada mulher. Né? Olha, a proporção era absurda ainda. Sim, o que me chamou a atenção é que no início as próprias mulheres tinham um certo, digamos, receio de trabalhar lá, não é? Porque como era um ambiente muito masculino, né, de muito machismo, e vejam, eram trabalhadores lá, blue collar, né, aquele trabalhador mais rude, mais sem educação, acostumado a uma linguagem chula, né, um ambiente que era sujo, realmente. Dá até para perceber, isso não fica bem claro, mas que a empresa estava com dificuldade de conseguir mulheres para colocar nesses postos, né? Tanto que eles estavam oferecendo um salário que era muito bom, segundo dias ali, é um salário que pagava 2, 3 vezes mais do que uma cidadezinha ali muito pobre, né, do norte do Minnesota, ali já quase na divisa com o Canadá. Então, dá para perceber que as próprias mulheres ficavam assim um pouco em dúvida, né? Porque as suas famílias não entendiam que elas estariam indo trabalhar nesse meio masculino, nesse meio agressivo. Mas o fato é que isso ficou cada vez mais comum, né? Até mostra o filme ali, mulheres que dirigiam aqueles caminhões de mineradora gigantescos e faziam tarefas bastante duras mesmo, fisicamente muito exigentes. Isso é verdade porque numa certa cena do filme a protagonista ela vai comprar uma casa, né? Então ela consegue comprar uma casa com o salário. Sim, não só isso, até no primeiro dia, acho que ela ganha o primeiro salário, ela leva os filhos num restaurante, que os filhos nunca tinham ido ao restaurante, né? Ela realmente ela era mãe solteira, com 2 filhos, né? E tinha lá problemas com seus pais, enfim, tinha uma situação familiar difícil, né? O ex-marido batia nela, então era aquela, né, tradicional trabalhadora que sustenta os próprios filhos, não tinha nenhuma pensão alimentícia. E ela então fica, né, muito feliz quando vê que o salário realmente era bom, porque eles tinham que oferecer o salário bom para contratar as mulheres. O que eu achei muito importante no filme é que ele faz um painel das dificuldades da mulher, né, desde em casa, com os pais, com o marido, com os filhos, o cuidado. Eu achei isso, que ele faz esse painel muito interessante, muito importante. Lá no começo, quando ela diz para o pai que quer trabalhar na mina,
ele fala para ela: "Você quer ser lésbica?" É interessante essa passagem, né? Porque eles não estavam preparados. E também aqui, você falou muito bem, né? Ele é um painel sociológico e cultural sobre a situação da mulher no mercado de trabalho, mas eu chamo a atenção o seguinte, sobre a situação da mulher no interiorzão dos Estados Unidos. Não é que é um lugar conservador, não é um lugar meio caipira, né? Onde as pessoas gostam muito de falar dos vizinhos, né? É uma comunidade muito pequena, onde todo mundo sabe tudo das pessoas que vivem ali na comunidade. Então, as mulheres que foram trabalhar na mina já eram meio que mal vistas, né? Porque, bom, como você disse, né? Vão fazer um trabalho masculino, né? E certamente vão estar lá no meio sujeitas a assédio, né? Isso não é para moças de família, vamos dizer, esse tipo de trabalho. Então, o filme realmente, um dos pontos altos que eu acho positivo é esse recorte sociológico, não é? Da situação da mulher familiar, cultural, e também esse recorte do próprio mundo dos Estados Unidos, né, do mundo interior, provinciano dos Estados Unidos, que tem essa dimensão, então, cultural e sociológica muito interessante, que vale a pena também ver o filme por isso. E bem Trump, né? Aparentemente o Trump ganhou de muito lá em Minnesota, né? Não, na verdade ele perdeu em Minnesota, né? Ele perdeu em Minnesota? Ele perdeu, né? Minnesota é um estado democrata já há algum tempo, mas eu digo assim, provavelmente nessa cidadezinha ele deve ter vencido, né? Porque é justamente aquele eleitorado branco, né? Trabalhador industrial, sem, é bom lembrar, né? Sem formação universitária, né? Que é o eleitor típico do Trump, né? O branco sem formação universitária com emprego industrial, não é? De cidades pequenas. Então, eu acredito até que nesse tipo de comunidade que ele mostra ali, é realmente onde tem o eleitorado típico do Donald Trump, né? E hoje em dia, especialmente, até porque é um eleitorado muito ressentido, né, com as elites liberais urbanas, não é, que eles consideram que abandonaram, não é, esses trabalhadores. Muitas dessas instalações industriais hoje estão decadentes, em fase de mecanização, não é? Há um desemprego grande. Então, tem esse aspecto também. Eu realmente vendo o filme pensei, falei, olha, essa cidadezinha deve ter elegido o Trump, né? Até por curiosidade depois eu vou botar ali naqueles mapinhas e ver se ficou azul ou vermelho. Pois é. Uma coisa que me também saltou muito a atenção, Cássio, foi logo no começo, quando ela vai ser contratada, que a empresa faz um exame ginecológico na trabalhadora. E me lembra a legislação brasileira, que desde 1995 proíbe esse tipo de exame. E mais do que isso, né, o exame é meio que publicizado. Eu achei que chamou muita atenção isso. Essa passagem é chocante, né? Porque para nós aqui é inconcebível, né, que se exija um exame ginecológico, embora nos Estados Unidos não existe nenhuma lei que, digamos, proíba, né? Muitas empresas até fazem exames toxicológicos, né? Para contratar o trabalhador, tem que fazer o exame para ver se não tem, se não é um consumidor de drogas. Então, o empregador nos Estados Unidos ele tem poderes, não muito maiores do que aqui nesse sentido de submeter o trabalhador no processo de admissão a determinados exames. Eu confesso, não sei se hoje em dia a legislação permitiria, por exemplo, um exame ginecológico. Dependendo, talvez, da atividade, se for de repente, uma atividade de saúde, alguma coisa, talvez se peça, mas ali é estranho porque é o médico da empresa que faz, então até seria tolerável, digamos, que se pedisse um exame feito com o médico da trabalhadora, ou de um posto de saúde público, etc. Mas ali realmente é totalmente invasivo, e é uma cena que choca. Choca. E aqui no Brasil nós temos a Lei 9.029 de 95 que proíbe esse tipo de prática. Mas aí veja que os fatos ocorrem na década de 70, Também, talvez no Brasil fosse comum como era lá, Uma coisa que a gente não comentou, que é importante comentar, é que o filme ele se passa de uma maneira muito rápida, como as coisas acontecessem muito rápido. Mas tudo começa em 1975 e na vida real a trabalhadora ela fica 2 décadas quase trabalhando na empresa, não é? Então é um tempo muito longo, não é só aquilo, jogo rápido, logo ela é assediada e ela sai. O filme, para efeitos dramáticos, ele se passa ali numa escala temporal de 1, talvez 2 anos, não é? Mas a verdade é que essas trabalhadoras elas foram admitidas em 75
e elas só vão começar a formalizar, vamos dizer assim, perante as autoridades, algumas reclamações em 1984, né? Então elas já estavam lá há bastante tempo. É verdade que antes elas fizeram algumas reclamações dentro da própria empresa, para o sindicato, né? E inicialmente aqui elas vão a uma agência estadual lá que cuidava também de questões trabalhistas, que é bom lembrar isso, né? Nos Estados Unidos, além da fiscalização do governo federal, tem fiscalização nos estados. Então elas fizeram um primeiro processo administrativo, vamos dizer assim, né? Pediram para fiscalização, providências. Eles conseguiram lá, digamos, como se fosse lá uma notificação, né, para mudar o comportamento, mas isso não deu certo. E aí elas ajuizaram a ação em 1988. Né? Então o processo ele começa mesmo em 88 e só vai terminar em 97, né, quando a empresa, depois de perder vários recursos, decide fazer um acordo, como é comum no direito americano, né, quando a empresa percebe que vai para a decisão final, eles preferem fazer um acordo porque, em geral, as condenações são muito altas. Então, como você observou bem, não é? Foi uma batalha que durou pelo menos aí de 84 a 97, né? Ou seja, a gente fala aqui no Brasil, o processo é demorado, mas o processo é demorado em todo lugar do mundo. E lá não foi diferente. Sim, mas eu vou chegar no processo. Eu acho que vamos falar sobre a mulher no trabalho de repente primeiro, depois a gente vai para a questão da ação, que é muito importante. A mulher, ela é retratada no filme, né, não a mulher é retratada como alguém que está resistindo a uma opressão, assim que ela é retratada no filme. Mas os homens do filme retratam as mulheres como emotivas, exageradas, insinuantes, falsas. Essa é a visão dos homens para as mulheres, né? Enquanto os homens são aqueles que vão seriamente ganhar o pão. É muito interessante esse desenho da mulher na cabeça dos homens, e os homens desconfiam o tempo inteiro da fala da mulher. Isso é extremamente importante. A presença feminina causa um grande incômodo, né? Porque era um ambiente onde não havia mulheres, e percebe-se até, né, com esse tipo de retrato que é feito no filme, que as mulheres elas causaram ali uma perturbação, né, daquele ambiente que era um ambiente ali de, vamos dizer assim, não é, de fraternidade, onde todo mundo fazia suas piadas sujas, onde as brincadeiras eram muito grosseiras, e eles percebem, inclusive, uma certa concorrência, não é? Tipo assim, olha, isso aqui não é o teu lugar, não é? E querem diminuir a mulher naquela posição, dizendo isso não é trabalho para vocês, e começam a não levar a sério as mulheres, né? Fazendo chacotas, fazendo brincadeiras de cunho sexual, e também diminuindo a mulher, né, no sentido de que ela está ali deslocada, que aquele não era o lugar dela. Então, esse aspecto da discriminação entre os trabalhadores é muito interessante, que se expande até para o próprio sindicato, não é? Quando o sindicato mesmo não se sente confortável em representar as mulheres. Isso é importante, isso é extremamente importante, a questão sindical, porque, ao que parece, é a questão da concorrência mesmo. E isso é bastante atual. Se a gente for perceber nas negociações coletivas que acontecem no Brasil, muitas vezes as necessidades das mulheres não são atendidas. A gente já pegou aqui no Ministério Público do Trabalho casos, inclusive, que o sindicato abriu mão de direitos das mulheres em troco de um aumento salarial maior. Abrir mão, por exemplo, do direito à creche para ter um aumento. Isso é um caso real, já acontecido no Ministério Público do Trabalho. E o filme mostra o incômodo que questões femininas próprias das mulheres vão ser ultrapassadas pelo sindicato como não importante. É interessante que no filme aparece ali a diretoria do sindicato, né, discutindo, e tem uma única mulher que representa as trabalhadoras, mas ela não consegue ter a voz dela, não é? Porque justamente ela também não é levada a sério pelos seus companheiros sindicalistas, não é? Quando eles dizem, vocês mulheres sabem lidar com esse tipo de coisa, né, tipo de assédio, é só você levar na brincadeira, é só você saber impor o seu limite, não é? Isso aí, se a gente... Até tem uma passagem que o sindicalista fala assim, olha, se a gente for fazer alguma exigência para vocês, isso significa que nós vamos retirar alguma coisa para nós, né? Eu estava dizendo assim, olha, vocês são um grupo pequeno de mulheres, se a gente colocar alguma coisa na mesa de negociação, na barganha, nós vamos ter que dar algo nosso, de nossos trabalhadores homens,
em troca. Né? Então, esse aspecto da concorrência, né, da disputa, é muito salientado quando o sindicato não vocaliza, né, se recusa a colocar na mesa de negociação a pauta que é levada ali pela dirigente sindical das mulheres e que dizia exatamente, né, um melhor tratamento dos seus colegas e das chefias com relação à questão do assédio e dessas brincadeiras inadequadas, não é, de toques e contato físico não solicitado, que acontecia também com frequência, perseguições, não é? As mulheres eram muitas vezes solicitadas para fazer trabalhos desagradáveis, então fica muito evidente essa falta de solidariedade sindical entre homens e mulheres naquele lugar. Você tocou num ponto crucial, Cássio, que é a questão do sindicato, dos defensores dos trabalhadores, não deixarem elas falarem, não deixar a mulher falar. Então a mulher é interrompida, e nós sabemos de pesquisas que mostram que até mulheres no poder, elas são mais interrompidas do que os homens. E no filme isso acontece o tempo inteiro, em que ela vai falar e ela é interrompida. Até essa dirigente sindical, ela chega lá, eles não deixam ela falar. Ela tenta falar, não deixa. A mulher vai reclamar com seu chefe, com o dono da empresa, ela é interrompida, ela não deixa. Isso mostra várias vezes a interrupção. A pesquisa que ao qual me refiro é uma que mostra que a presidenta do Supremo Tribunal Federal, ela, a Carmen Lúcia, era mais interrompida do que seus colegas que estavam em uma posição supostamente inferior a ela. Ela era mais interrompida. Imagine o resto das mulheres, não é? Sim, e tem também uma cena mais para o fim do filme em que há uma assembleia de trabalhadores e ela vai lá para pedir a palavra, não é? E não querem dar a palavra a ela, e quando ela consegue dar a palavra, alguém lá diz, não, mas é 3 minutos, já deu 3 minutos, e aí ela diz, mas isso não está em lugar nenhum no estatuto que eu só posso falar por 3 minutos. Isso é muito, crucial. Outro ponto que eu gostaria de tocar, falando sobre essa questão dos direitos dos trabalhadores, luta dos trabalhadores e luta das mulheres, me lembrou muito essa questão, um documentário que tem na Netflix que chama She's Beautiful When She's Angry. Quando, em determinado momento, no começo da luta feminista nos Estados Unidos, houve uma tentativa de reunião das lutas, e tem uma cena de um grande comício de trabalhadores, um sindicato gigantesco, como eram os sindicatos lá nos Estados Unidos, e levaram uma líder feminista para falar. E os trabalhadores simplesmente não deixaram a líder feminista falar, justamente com o que aparece no filme, com brincadeiras e com xingamentos. Isso aparece muito no filme. Como se dá a interrupção e a agressão das mulheres? Com o humor, a brincadeira, tipo como nada está acontecendo, e se não der certo, você joga um xingamento. E isso, nesse documentário, mostra muito bem. A partir daí há uma divisão, na verdade, da luta, cada um vai para um lado, lutando separadamente, e isso, obviamente, enfraquece a luta dos oprimidos. Exato. Também uma falta de empatia, né, com o outro, porque a mulher no trabalho não é vista como a sua irmã, como a sua mãe, como a sua filha, e tem uma passagem também no filme que é bem ilustrativa disso, porque o pai dessa trabalhadora, que é protagonista, né, interpretado pela Charlize Theron, ele também era um trabalhador mineiro, só que ele trabalhava num outro turno, mas quando ele vai a essa reunião, essa assembleia do sindicato, e vê que a sua filha não está conseguindo a voz, ele pede a palavra e diz, olha, todos aqui na festa do sindicato trazem as suas irmãs, trazem as suas filhas, trazem os seus entes queridos, e ninguém gostaria aqui que elas fossem tratadas da forma como vocês estão tratando aqui uma colega de trabalho. Né? Então, mostrando como havia ali uma diferença no tratamento da mulher enquanto trabalhadora e da mulher no ambiente familiar, no ambiente domiciliar. Outro ponto que eu gostaria de tocar, que eu acho importante, né, o centro do filme é justamente o ponto do assédio sexual, né, e a própria ideia, eu acho que você pode confirmar isso, a própria ideia de assédio sexual vem lá dos Estados Unidos, né, tudo isso, toda essa problemática, né, problematizar esse problema, o que acontece lá no filme,
é que a mulher, ela mostra que ela está sofrendo um assédio sexual e o que acontece com ela é que ninguém acredita. E o tempo inteiro depois ela é tentado que ela seja desmoralizada, é buscada a sua vida pregressa, é tentado observá-la de forma moralista, né, o seu comportamento, ou como o comportamento ele pode, o comportamento da mulher faz que ela seja culpada, a vítima se transforme em culpada. E agora, no momento, nós temos uma grande discussão da blogueira Mari Ferrer, que, que tem um processo judicial com acusação de estupro, né? E ficam os homens tentando mostrar que o seu comportamento moral não seria adequado, inclusive há um questionamento se ela foi tratada de maneira perversa durante a audiência judicial, sob uma suposta conivência do juiz e do promotor. Então é uma questão que está muito quente agora no Brasil e que o filme traz. O que você tem a comentar isso tudo? Vou dividir em duas partes, né? Primeiro, do ponto de vista legal, é importante lembrar o seguinte: a expressão assédio sexual, sexual harassment, ela é muito nova no direito. Ela surgiu em 1975, segundo o professor Augustus Cochrane, que é um dos grandes estudiosos do tema lá nos Estados Unidos. Esse termo, sexual harassment, ele foi concebido em 1975 na Universidade de Cornell, porque houve lá também um caso de assédio sexual, não é? Mas ainda não se sabia como denominar, e formou-se lá uma união de estudantes e professoras para protestar contra essas condutas, não é? Agressivas, vamos dizer assim, de homens em relação às mulheres no ambiente da universidade. E depois esse termo ficou mais conhecido, né? Inclusive porque houve um processo lá na Universidade de Cornell, não é? De assédio. E veja só que a Suprema Corte dos Estados Unidos só vai reconhecer essa expressão em 1986, num caso conhecido como Michelle Vinson versus Meritor Bank. Era uma bancária, né, que sofreu um processo de assédio. Ela entrou com o processo pedindo indenização, usou essa expressão assédio sexual, mas não havia uma lei vedando o assédio, né? O que havia, veja, era aquela lei dos direitos civis de 64, que vedava a discriminação por razão de sexo, né? E toda a tese jurídica foi construída no seguinte sentido: olha, o assédio sexual contra a mulher é uma forma de discriminação em razão do sexo, né, no trabalho. E o caso só chegou à Suprema Corte porque a Suprema Corte estava interpretando esse dispositivo e, finalmente, ela entendeu que sim, né, que o assédio sexual é uma forma de discriminação. Então vejam que, de fato, né, quando o processo foi ajuizado, em 1984, não havia sequer uma definição muito clara, não é, da Suprema Corte sobre a possibilidade desse reconhecimento, né? E como isso realmente tudo é muito novo e vale aqui para o Brasil, há uma certa, vamos dizer assim, má vontade, não é, nos tribunais com essas questões. E claro que isso decorre também de um viés machista do próprio Poder Judiciário, de um machismo institucional, não é? A, digamos assim, menosprezar essas queixas, esses processos, como algo que as mulheres deveriam resolver de outro jeito, não é? Como você disse, levar na brincadeira, saber impor limites. Então, veja que até hoje nós estamos assistindo, nesse caso que você citou, aconteceu o que é retratado no filme, né? Em que, para definir se o fato ocorreu ou não, a parte contrária, né, seja o Ministério Público, o advogado da parte contrária, no caso eram os advogados da empresa, querem fazer uma análise da conduta, da vida privada da mulher, né, para ver se ela é realmente uma pessoa séria, não é? Porque se ela tivesse uma conduta sexual, vamos dizer assim, heterodoxa na sua vida privada, ela não seria merecedora de credibilidade, não é? E no filme mostra isso muito bem, porque a protagonista era uma mãe solteira, não é? Que aparentemente não saberia quem era o pai do filho, né? O que também não era verdade. Não vamos entrar aqui nos detalhes do filme para não estragar a surpresa. Mas tentou-se fazer ali, não é? E isso também aconteceu no processo verdadeiro que inspirou o filme,
tentou-se fazer uma desqualificação da trabalhadora a partir do que seria a sua conduta sexual privada, e que era totalmente irrelevante para o processo. Cássio, mas aqui a gente dá spoiler mesmo, né? Porque vamos falar a verdade. Lá no final do filme vai mostrar que o filho dela é fruto de um estupro que ela sofreu do seu professor. E isso é central para o deslinde da trama e tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque foi um estupro dentro da sala de aula e que somente o namoradinho dela soube disso, viu pelos corredores e ouviu, e não tinha como defender. Né? Então, eu acho importante dar esse spoiler, porque tem a ver com isso. Ficou com a palavra dela contra a palavra do professor, que o professor disse, não, ela que quis transar comigo. Então, o que me chocou no filme, porque na época ela era uma adolescente, tinha 16 anos de idade. Uma outra coisa interessante, já vamos encaminhando então aqui para a questão da class action, da ação judicial, o que é extremamente interessante, né, para nós que somos membros do Ministério Público, a questão da tutela coletiva, mas no filme aparece duas vezes, pelo menos duas vezes, é citada uma vez, ela está vendo televisão, a personagem principal, e ela vê o depoimento da Anita Hill, né, está passando na televisão. E logo depois, na hora que ela fala para o advogado que ela quer entrar com uma ação, o advogado vira para ela e fala, olha, você vai ser igual a Anita Hill, você é uma Anita Hill. O que seria essa Anita Hill, Cássio? Sim, esse episódio é bastante conhecido nos Estados Unidos, ocorreu em 1991, durante a sabatina do juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, né, indicado pelo George Bush pai para a Suprema Corte, que é um juiz negro que está até hoje na Suprema Corte, e foi a primeira vez que durante uma sabatina de um candidato, né, a ministro, a juiz da Suprema Corte, houve uma acusação de assédio sexual, né, uma ex-secretária dele. É bom lembrar que o Clarence Thomas havia sido juiz federal, não é, antes de ir à Suprema Corte. Ele tinha essa secretária, que era uma moça negra também. Ela disse, não é, que ele havia feito várias investidas e tinha um mau comportamento no trabalho, fazia piadas de conteúdo sexual, insinuações, e tentava convencer ela a sair com ele. Só que ela foi massacrada nesse depoimento perante o Senado, né? Todos os senadores, inclusive, vejam, dos partidos, do partido de oposição, né, o democrata, então, que em tese teria a tendência a ser mais crítico na sabatina, mesmo senadores do Partido Democrata tentaram desqualificar o depoimento dela, colocando a credibilidade dela em dúvida, não é? E foi um episódio de machismo extremo. Inclusive o próprio Joe Biden, né, que está aí disputando a eleição presidencial, era senador então, e até hoje é criticado pela forma como ele fez a arguição da Anita Hill, né? Ele até já reconheceu que não agiu adequadamente, né, que naquela época não tinha consciência exatamente dos direitos das mulheres, etc., mas foi um episódio bastante traumático nos Estados Unidos para essas alegações de assédio, e foi também não só traumático, como emblemático, não é? Porque é bom lembrar, recentemente também, o juiz Kavanaugh, indicado pelo Trump, também passou pelo mesmo aperto, não é? Foi confrontado com uma moça que fez uma acusação contra ele, mas a conduta já foi muito diferente, né? Ela foi tratada de forma muito mais respeitosa. Então, esse episódio é bastante simbólico, porque nos Estados Unidos todo mundo conhece a Anita Hill. Existe até um filme, né? Já que estamos aqui no Cine Trabalho, tem um filme chamado Confirmation, que narra bem esse episódio. E tem mais, não é somente simbólico, ele também é emblemático, e ele vai ser uma das causas para que, me parece, Cássio, que logo depois seja adotada uma legislação contra condutas inapropriadas sexuais nos Estados Unidos. É o que me parece que isso vai gerar todo esse processo, e ela hoje é um símbolo, né, justamente da luta contra a opressão feminina. E o mais triste da história toda é que esse juiz está lá até hoje, né, e ele é tido como o mais conservador dos juízes na Suprema Corte. Sim, exatamente, né? Depois que o Antonin Scalia faleceu, que era o mais à direita ali, vamos dizer assim,
Ele hoje é considerado o mais conservador dos juízes, e ele, inclusive, é contra, ele mesmo sendo negro, ele é contra as ações afirmativas, né? Ele sempre votou contra, sempre foi crítico desses movimentos identitários e dessas práticas de ação afirmativa. Agora vamos lá para a ação. Então a ação nos Estados Unidos ela pode começar como uma ação individual e de repente ela vira uma class action, né? Explica isso para a gente, Cássio. Exato. É bom lembrar também que o nosso sistema de ações coletivas ele foi inspirado no direito americano. Não é? Nós até usamos essa expressão class actions, porque vem da previsão lá do Código de Processo Civil americano, que foi reformado durante os anos 30, e permitiu essa coletivização do processo. Só que lá há um detalhe diferente, que é o seguinte, um único litigante ele pode representar todos os demais interessados, vamos dizer assim, que estejam sob as mesmas circunstâncias de fato e de direito. Não é? Então não há, como ocorre no Brasil, a necessidade de uma representação, seja por uma associação ou pelo Ministério Público, por um sindicato. Não é? Um único litigante ele pode representar os demais. E essas ações lá são muito comuns na área trabalhista, não é? Porque, como mostra o filme, é muito comum que uma determinada conduta ilegal da empresa viole não apenas o direito de um trabalhador, mas de toda uma coletividade, de todo um grupo. Ocorre, porém, que a jurisprudência lá tem, de alguma forma, tentado, vamos dizer assim, restringir um pouco as ações coletivas, não é? Porque, como as indenizações são muito grandes nos Estados Unidos, né, se você multiplica essas condenações por um grupo de 15, 20, 100, 200, 1.000 empregados, acaba gerando verdadeiras fortunas. Né? Esse mesmo caso aí, que nós estamos apreciando e que é retratado no filme, resultou num acordo de 15 milhões de dólares. E lá é considerado um valor baixo, né? A indenização foi considerada baixa. E no filme mostra bem isso. Né? A trabalhadora, ela primeiro ajuiza ação em nome individual e depois ela pretende ampliar para que outras trabalhadoras sejam beneficiadas pela decisão. Né? O que naquele momento, depois houve uma alteração legislativa, mas demandava também que ela apresentasse pelo menos 3 outras trabalhadoras, não é? Que estivessem sob as mesmas circunstâncias. E a dificuldade é que as outras trabalhadoras ainda estavam trabalhando e temiam, obviamente, retaliações se ingressassem na ação, não é? Então, isso de fato aconteceu. E há também uma outra dificuldade que é a seguinte, as ações de assédio sexual são vistas com certa restrição, as ações coletivas de assédio sexual são vistas com certa restrição, porque muitos entendem que a prova tem que ser individual, né? Ou seja, não, mas o assédio tem que ser mostrado individualmente, então não seria adequado numa ação coletiva. E veja que aqui no Brasil também, não é? As ações de discriminação, nós no Ministério Público temos muita dificuldade de levar no plano coletivo, porque muitos juízes têm esse preconceito, dizendo, não, mas aí tem que ouvir cada um trabalhador, não é? As ações teriam que ser individuais, não pode ser no plano coletivo. Seja como for, no filme, né, e nos fatos verdadeiros que inspiraram essa película, de fato, a ação foi admitida como uma ação coletiva, e pelo que eu pesquisei aqui do caso, no final havia 15 trabalhadoras, uma faleceu durante o processo, e elas receberam 15 milhões, deu ali mais ou menos 230 mil dólares para cada uma, o que, repito, é um valor baixo, né, para os padrões americanos. Eu percebi também, dei uma pesquisada, o interessante é que durante o julgamento também houve comportamentos machistas, principalmente o perito, porque o valor foi determinado um perito que ele determinasse o valor, e ele entrevistou de maneira jocosa as trabalhadoras e no final ele tinha dado 10 mil dólares para cada uma, e isso foi a recurso, e a Corte de Apelação então determinou um novo julgamento por júri, que aí determinou o valor correto, mas continuou então o machismo também na justiça. Você veja que essas trabalhadoras, não é, tiveram que percorrer um caminho das pedras para obter a justiça. A gente fala que a justiça demora, mas veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Primeiro, eles ficaram uns 3, 4 anos só debatendo se a ação poderia ser coletiva, não é? E aí tem um julgamento, vai recursar, ok, pode ser coletiva. Depois tem um júri para estabelecer a verdade dos fatos, né? Ou seja, se de fato o assédio ocorreu. Depois que elas venceram essa fase, teve mais uma outra fase que era para determinar o valor do processo. Ia ter um outro júri para fixar a quantia, né? Daí eles acabaram fazendo acordo antes desse júri, porque a empresa ficou com medo, né, de ter uma condenação muito grande. Mas o processo durou muito tempo e as trabalhadoras elas foram muito discriminadas do ponto de vista do direito processual, não é? Seja porque as perguntas eram
relativas ao comportamento sexual delas eram impertinentes e mesmo assim deferidas pelo juiz, eram perguntas invasivas, e também porque, né, a própria fixação do valor gerou um preconceito, né, porque o perito, não, mas vamos ver, né, quanto que ela precisa para viver, qual que é o padrão de vida dela médio, e sempre isso tendeu a depreciar, digamos, o valor a ser pago a elas. Para mim é inacreditável isso. Eu vi só um pedaço desse caso da Mariana Ferrer e era o advogado mostrando fotos que ela tinha postado nas redes sociais. E eu fico impressionado como que um juiz pode deixar isso acontecer, porque o julgamento é de fatos determinados. Todo julgamento ele é de fatos determinados. Então você somente pode provar a ocorrência de fatos determinados. A ocorrência ou não ocorrência daqueles fatos. Algo que não tenha relação nenhuma com aqueles fatos não pode deixar, né? Não pode deixar acontecer. O juiz está ali para não deixar acontecer, porque a instrução processual deve ser regida pelo juiz justamente porque ele tem que colocar e direcionar para que se aqueles fatos eles aconteceram ou não e você julgar o direito a partir daqueles fatos. Então o que eu vi acontecer no filme, eu vi acontecer também nesse julgamento o mais interessante, gente, a gente comete esses atos falhos. A Mariana Ferrer não estava em julgamento, mas ali naquelas cenas parecia que ela estava em julgamento, ela era a vítima. Exatamente como no filme também, onde as trabalhadoras são as autoras da ação e a advogada, né, da empresa quer fazer uma prova sobre o caráter, né, dela, sobre a compostura, sobre a vida pregressa dela, né, perguntando, por exemplo, se ela sabia quem era o pai da sua criança, tentando desqualificá-la moralmente, o que a rigor era irrelevante, né, vamos dizer, a conduta privada, a vida sexual dela, não tinha nada a ver com o fato de que ela estava sendo assediada, ela e todas as outras trabalhadoras estavam sofrendo esse assédio na empresa. E o juiz permitiu que as perguntas fossem feitas, né? E nos Estados Unidos o julgamento ali era um júri com público assistindo, mostra bem, né, esse constrangimento a que ela é submetida no processo. Cássio, qual que é a cena mais marcante para você no filme? Olha, uma cena que me chamou a atenção é quando ela promove uma reunião com as suas amigas trabalhadoras e começa a falar que ela gostaria de ajuizar uma ação e de propor o processo, né? E nesse primeiro momento, todas elas tentam dissuadi-la de ajuização, né? E esse momento ele é muito significativo porque mostra o quão difícil é para o trabalhador processar o seu empregador em qualquer lugar do mundo, não é? Especialmente, veja, quando ele está sofrendo uma lesão, quando ainda sob o contrato de trabalho, não é? Então, quando ela diz, olha, eu vou ajuizar, porque ela acaba, na verdade, pedindo demissão, né? E diz, olha, eu vou entrar com o processo, mas eu preciso que vocês prestem depoimento, que vocês declarem. E elas eram muito amigas, não é? Mas mesmo assim elas dizem, não, eu não posso, porque eu vou perder meu emprego, as coisas são assim mesmo, isso não vai adiantar nada, não é? Então ela tem muita dificuldade para convencer as suas colegas trabalhadoras a propor a ação, né? Depois ela acaba conseguindo já no curso do processo. Isso é uma das partes também emotivas, né, do final do filme, onde as trabalhadoras finalmente mostram a sua solidariedade lá na sala e dizem, não, eu vou prestar o depoimento, eu também sofri o assédio. Esse, creio que é uma das partes mais tocantes do filme para quem, especialmente, lida com o direito do trabalho. Muito legal. Cássio, foi um prazerzão ter você aqui hoje, foi muito bom a gente, com base nesse filme, a gente mostrar como é difícil ser mulher neste mundo e como é difícil ser mulher trabalhadora, né? Nós, como homens, a gente só consegue imaginar como é estar na pele dessas mulheres, né? E a gente tem que estar junto com essas mulheres trabalhadoras, fortalecê-las, apoiá-las na sua luta. Olha, Rodrigo, foi um prazer participar desse podcast e desejo vida longa a ele, que venham muitos episódios pela frente. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Valeu! O Cine Trabalho é uma produção do Trab 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog
www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!